Olá, sejam bem-vindos novamente a esse canal. E nesse dia de hoje, continuando nosso desafio, a arte de construir um relacionamento saudável, um casamento duradouro. E o nosso tema de hoje nós vamos falar sobre marido, a porta da bênção nesse relacionamento. Para quem não me conhece, meu nome é Agostinha Adriana, sou mentora, terapeuta e hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais uma gota dessa experiência. Como construir então esse casamento duradouro? Sou terapeuta sistêmica e nós estudamos um pouco sobre aquilo que é a hierarquia familiar. O homem e a mulher reunidos para formar uma família. Então, quando o homem entende o seu valor, a sua inteligência emocional está equilibrada, esse homem entende que a mulher é um presente de Deus. A esposa a qual Deus deu para que ele seja esse líder espiritual, esse protetor do lar e ao mesmo tempo ele vai ser o provedor e aquele que vai dar a vida pela sua esposa, pela sua família, construindo ali um casamento duradouro, um casamento saudável. Percebemos que as atitudes de amor, ela vai criando esse ambiente favorável, vai dando ao homem a liderança da sua família. Ele não é o chefe, ele é o líder, a ponto de ele conduzir este lar através da sabedoria, através do diálogo saudável, através do relacionamento, através do amor. E aquele amor que dá a vida, amor que sabe resolver os conflitos, que não quer impor a sua condição, mas ele vai aos poucos transformando todo o seu lar, nas suas ações, nos seus gestos, nos seus cuidados. E quando o homem entende o quê? Eu estou dentro desse relacionamento até que a morte nos separe. Então ele entende que ele não pode desistir dessa família. Ele entende que ele é o sacerdote desse lar, ao qual ele vai promover em sua casa um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de reflexão, um ambiente cristão, para poder criar ali o quê? Uma harmonia. E o ambiente cristão não é só falar de Deus, mas ter atitudes e reflexos que promovem a presença de Deus. É aquela história onde a gente vai mostrar a nossa fé e a nossa oração com atitudes. É muito fácil, às vezes, colocar ali, falar de Deus. É muito fácil. Mas o difícil é quando a pessoa coloca esse Deus para dentro de si mesmo e em suas atitudes, em suas maneiras de agir, reflete essa presença de Cristo, com amor, com paciência, sabendo falar, dialogar dentro da família, resolvendo conflitos, não abandonando e ao mesmo tempo buscando o homem em si, a inteligência emocional. Porque o homem ele é todo racional, a mulher é todo emocional. Então, se o homem não tivesse inteligência para resolver os conflitos, ficar com muito mimimi, ou então, como hoje nós vemos, né, homem muito sensível, que fica querendo trocar de mulher ao tempo todo, não quer ter um compromisso, não quer ter uma relação saudável, então ele realmente abandona a sua casa, porque ele primeiramente não entendeu para que ele foi chamado, qual é a missão dele, para que ele está ali dentro daquela família, dentro daquele lar. E nós vemos que hoje, quanto mais sucesso a pessoa tem e mais ela realiza esse tipo de disfunção emocional, desinteligência emocional, então ela leva uma sociedade a acreditar que casamento é essa coisa toda que nós vemos aí. Quando o homem ele entra dentro de um relacionamento, ele vai sempre ouvindo as histórias do pai, dos avós, dos tios. As pessoas ao seu redor vão mostrando para ele aquilo que é um relacionamento, aquilo que é um casamento. E ele percebe o quê? Quanto mais as pessoas estiverem estável, bem consigo mesmo emocionalmente, mais duradouro é o casamento. Então eles aprendem que amar a esposa como Cristo, né, ama a sua igreja, como Cristo dá a vida pela sua igreja, ele percebe que isso é uma missão dele. Ele não pode somente ficar esperando, dizendo assim, se a mulher não faz o que eu quero, então eu vou abandonar. Mas ele entende a missão que ele foi chamado de amar,
dar a vida, guiar com amor aquela família, guiar com amor a sua esposa, semear a inteligência emocional, semear a resolução de conflitos, semear a alegria, semear o amor, a felicidade e a paz. Quando o homem entende isso, quando ele busca viver essa inteligência emocional, então ele começa a criar um ambiente mais saudável, um relacionamento duradouro, ele começa a criar mais empatia pela sua própria casa, que ele vai garantir não somente uma segurança física, mas também uma segurança emocional, uma segurança financeira. Ele vai garantir também provendo o sustento da sua família e ao mesmo tempo administrando todas essas coisas dentro do seu lar. Não é ser chefe, não é ser aquele que eu mando e todo mundo obedece, faz o que eu estou falando, mas é aquele que entende qual o chamado dele dentro dessa família. Deus escolheu o homem para ser essa porta da bênção, porque através do homem Deus colocou ali a força, a inteligência para poder sofrer toda e qualquer pancada emocional. Então ele tem dentro de si toda essa capacidade, esse raciocínio lógico para poder lidar com todos os problemas. Por isso que quando Deus disse ao homem, você vai dominar sobre todas as coisas, e depois que ele deu essa autonomia dele ter o domínio sobre todas as coisas, ele deu ao homem uma esposa, uma companheira para estar do lado dele ali, atuando, governando, dirigindo todas as coisas. Então, quando o homem compreende, ele resgata toda essa essência da função dele de zelar pelas obras de Deus, zelar pela presença de Deus em seu lar e zelar também pela proteção da sua casa e da sua família. E ali então ele se torna a porta da casa. Então todo bem que entra na tua casa é bênção que Deus está dando, como todo mal também que entra na sua casa é a porta aberta para aquilo que você não conseguiu discernir de certo ou errado. Respeitar a esposa, amar a esposa, honrar a esposa é um cuidado e um bem-estar que este homem vai trazendo para o seu lar. Quando o homem então entende toda essa missão que ele tem na vida dele e ele permanece seguindo esses passos, sendo esse exemplo de Deus, essa referência de Deus, então ele começa a construir no seu lar segurança. E o que mais uma mulher quer em sua vida? Ter segurança. O que mais os filhos querem ter? Ter segurança. E o que o homem deseja receber de retorno da sua esposa e da sua família? Que dentro do seu lar, haja ali para a vida dele uma admiração. Para que o homem encontre essa admiração da esposa e dos filhos, é importante que ele primeiramente aceite ser um reflexo de Deus. O próprio Deus nos fala, o Espírito Santo vos dará força, vós sereis minha testemunha. Ser testemunha é justamente isso, querer ser essa porta da bênção, aonde vai entrar o favor de Deus, a graça de Deus. Quando o homem compreende todas essas coisas, então ele começa a levar e motivar a sua família, a sua esposa, também caminhar ao lado de Deus, fortalecendo essa aliança, tendo uma postura completamente diferente, aonde quando outras mulheres vier querendo seduzi-lo ou então persegui-lo, porque os homens casados hoje sofrem uma perseguição muito grande, né, por mulheres solteiras ou mulheres divorciadas ou mulheres que estão mães solteiras, porque ela olha para ele e percebe assim, eu quero ter um homem desse. Um homem cheio de sabedoria, um homem de apoio, um homem que traz segurança, um homem que sabe conversar. Então, quando o homem busca esse equilíbrio emocional na sua vida, ele se torna a porta de Deus para a sua casa, para a sua família. Então esse homem ele vai trazer uma segurança não somente física, mas ele vai trazer também uma segurança emocional, uma segurança espiritual,
e vai levando essa família a se posicionar de maneira diferente, porque ele vai levar a estabilidade para dentro desse lar e ao mesmo tempo, junto com essa família, ele vai tomando as decisões de guiar pelo caminho reto. Como eu disse logo no princípio, não é porque ele vai estar conduzindo, governando essa família, que ele é o chefe, mas ele é aquele que sabe partilhar, tem a sabedoria de Deus para conversar com a família, para as tomadas de decisões, porque enquanto os filhos são pequenos, é muito fácil conduzir uma família. Você diz, é assim e pronto, acabou. E aí quando os filhos vão crescendo, eles começam a tomar decisões. Eles começam a dizer o que eles querem, o que eles não querem, o que eles gostam e o que eles não gostam. E ao mesmo tempo ele começa a desafiar, como todos nós um dia já fomos jovens, já desafiamos a vida, querendo o quê? Mostrar aquilo que é o nosso valor, aquilo que nós aprendemos, aquilo que os nossos pais semearam dentro de nós, para dizer para ele assim, pode confiar em mim, ó, eu vou tomar a decisão certa. E nesse momento desse desapego, né, dos filhos para com os pais, então muitas vezes a mãe sofre e muitas vezes o pai sofre. Por quê? Tanto o pai como a mãe perdem o domínio. E ali ele vai ter que o quê? Acreditar em tudo aquilo que ele ensinou. Ele vai ter que acreditar na semente que ele plantou na vida dos filhos. Então, qual é o posicionamento do pai quando chega nesse período, né, da juventude? Qual a posição da mãe quando chega nesse período da juventude? E dizendo para eles, ó, cuidado, presta atenção. Toda escolha tem o lado bom e o lado ruim. Cuidado com as suas decisões, presta atenção para você não sofrer consequências dessa decisão. Mostrando para os filhos o quê? Que ele precisa, antes de tomar a decisão por impulso, ele precisa refletir, ele precisa pensar nas suas ações, porque toda ação tem uma reação. Aí entra então agora a sabedoria de Deus na vida do pai e da mãe para conduzir essa família. Então o homem ele vai ser o quê? A porta para dizer assim, não meu filho, olha, cuidado, não faz isso. Olha, para um pouquinho, repensa essa decisão que você está tomando, porque nesse momento é a postura do pai, a postura do homem amadurecido e emocionalmente equilibrado, com a inteligência emocional, que vai então direcionar a vida desses filhos. E ao mesmo tempo é este homem emocionalmente equilibrado que também vai ajudar a mulher a desapegar daquela questão, meu filhinho, coitadinho, bebê. Não, ele agora cresceu, tem responsabilidade e agora ele assume os seus atos. Ele tem um compromisso de viver da maneira mais correta a qual foi instruída pelo pai e pela mãe. Então percebe que o marido ser a porta da bênção, ele vai desde o momento em que ele casou com a sua esposa, nessa inteligência emocional, vai guiando essa casa, essa família, no seu período de infância das crianças, na chegada dos filhos, todo o equilíbrio emocional dessa mulher, usando o discernimento, a palavra certa, né? A conversa certa, se posicionando como a porta da bênção na sua casa para fazer um exercício diário, crescer o amor de Deus e o serviço dentro do lar, onde um vai ajudar o outro para crescer espiritualmente e ao mesmo tempo crescer como uma família e levar para os seus filhos justamente esse reflexo. Pode casar, vai dar certo. Olha, faça como eu fiz. Guia, segue pelos meus passos, respeitando e amando a esposa, respeitando e amando os filhos, assumindo esse compromisso de ser essa porta da bênção, entendendo qual é o papel do marido, qual é o papel do pai, a importância do homem dentro do relacionamento. Não é só simplesmente colocar filho no mundo, não é só simplesmente ter uma relação aqui ou outra com as mulheres, mas é manter-se firme, conquistando a mesma mulher todos os dias, conquistando essa família e construindo um casamento duradouro através da sabedoria e da inteligência emocional. Esse é o papel do homem, e quando o homem entende isso, ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, ele permanece firme
no relacionamento. Porque sabe que existe realmente os altos e baixos, os conflitos, as dificuldades, mas ele permanece fiel porque ele entende qual é a postura dele, qual é o chamado dele, que ele é o sacerdote dessa casa e dessa família. Se você tem gostado até aqui de tudo que tem ouvido e aprendido, compartilha com outras mulheres, outras pessoas que precisam ouvir isso. O marido é a porta da bênção sobre essa casa. E ele precisa buscar a inteligência emocional, o amor a Deus, para poder viver essas 3 coisas que edificam o relacionamento. O amor, o respeito e a honra. Porque tudo isso faz um casamento estável, uma mulher abençoada, para que ela possa construir dentro deste lar uma família saudável e juntos vão construir um casamento duradouro. Então até o nosso próximo encontro. Foi muito bom estar com você até aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Um super beijo.